Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou falar sobre a histerese, assunto importante, mas que ainda é causa de dúvidas para muitos técnicos. Como falei nos tutoriais passados, para materiais ferromagnéticos, a permeabilidade magnética não é linear, e desenhar a permeabilidade magnética é a melhor forma de explicar essa falta de linearidade. E como eu gosto muito de desenhar, esse vai ser um tutorial rápido, leve e rasteiro. Vamos lá? A não linearidade da permeabilidade magnética de um material ferromagnético pode ser representada graficamente para melhor compreensão. Na verdade, o nosso desenho vai ser um gráfico. Nesse gráfico, colocaremos a quantidade de intensidade do campo magnético H no eixo horizontal do gráfico e no eixo vertical colocaremos a quantidade de densidade do fluxo magnético, o B. Usaremos as quantidades de intensidade de campo magnético H e a densidade de fluxo magnético B, isso para que a forma do nosso gráfico permaneça independente das dimensões físicas do material. O que estamos tentando fazer aqui é mostrar uma relação matemática entre intensidade de campo e fluxo magnético em um pedaço de material específico, que servirá de referência. Por isso a densidade, que significa condensando as características. Esse é o mesmo espírito usado quando descrevemos a resistência específica de um material em ohm por metro, em vez de sua resistência real em ohm. Quando quisermos a resistência de um condutor com comprimento conhecido, é só multiplicar a resistência específica pelo comprimento. O campo magnético H não causa muitas dúvidas. Eu gosto de pensar no campo magnético puro. Por exemplo, o campo magnético gerado por uma bobina bem no centro da bobina. Esse campo magnético é o campo resultante da passagem da corrente em cada espira. Pode ser representado pela equação da figura. Essa equação mostra que uma corrente elétrica ao percorrer uma bobina gera um campo magnético, mas não diz nada sobre o meio ambiente em que essa bobina está mergulhada. Olhando para os materiais magnéticos vistos nos tutoriais passados, esse é o campo externo. A corrente na bobina é o I, o N na equação é para bobinas com mais de uma espira, o L é o comprimento da bobina. Esse termo IN também é conhecido como força magnetomotriz, indicado pela letra F toda enfeitadinha. Essa é a lei de Ampère para circuitos magnéticos. O campo magnético total BE leva em conta a influência do material do núcleo da bobina. Então será o resultado da soma do campo externo mais os campos magnéticos gerados internamente no material. Numa bobina representa a influência do núcleo. Se o núcleo for um material ferromagnético, o campo magnético total aumenta muito, como vimos nos tutoriais passados. O campo magnético total tem outros nomes. Eu também gosto de chamar de campo indução magnética. Isso para bobinas com núcleo com material ferromagnético. Tudo se passa como se o campo externo induzisse um novo campo no núcleo, que modifica o campo externo, gerando um novo campo magnético total, o B, agora reforçado. Para indicar a influência do material do núcleo nesse fenômeno, é usada a permeabilidade magnética relativa, como o R na equação. O H é o campo magnético gerado pela bobina, o campo B é o campo magnético total. O fluxo magnético relaciona o campo magnético total e a área do núcleo. É o campo magnético induzido multiplicado pela área da seção reta do núcleo. No núcleo de um transformador, como o da figura, será a área da perna do transformador onde está a bobina. E o L será o comprimento do núcleo. A permeabilidade relativa será a função do tipo de material que é feito o núcleo. Isso é, do tipo de ferro que está sendo usado na construção desse núcleo. A densidade do fluxo magnético não leva em conta as dimensões físicas, só pega um pedaço bem pequeno. Assim, na hora de analisar o comportamento do material na presença de um campo magnético, não importa a dimensão. Depois, no mundo real, com núcleos com dimensões conhecidas, é só multiplicar o resultado pelas dimensões reais. Nesse tutorial será usado o símbolo com a letrinha B, que de agora em diante passa a expressar a densidade do fluxo magnético. O que estamos tentando fazer aqui é mostrar uma relação matemática entre a intensidade do campo magnético e a densidade do fluxo magnético para uma substância específica, no mesmo espírito que descrevemos a resistência específica de um material em vez de sua resistência real em ohm, mas agora usando um gráfico. Isso porque essa relação não é linear. Isso é chamado de curva de magnetização normal, ou curva BH, para um material específico. Observe como a densidade do fluxo magnético para qualquer um dos materiais acima, ferro fundido, aço fundido e chapa de aço, se estabiliza com o aumento da intensidade do campo magnético. Esse efeito é conhecido como saturação. Quando há pouca força magnética aplicada, H baixo, apenas alguns átomos estão alinhados, e o restante é facilmente aliado com o aumento da intensidade do campo magnético.
No entanto, à medida que mais fluxo magnético fica amontoado na mesma área da seção transversal de um material ferro-magnético, menos átomos estão disponíveis dentro desse material para alinhar seus elétrons e criar um campo magnético adicional. Portanto, é necessário aumentar mais ainda a intensidade do campo magnético externo H para aumentar só um pouco o campo magnético dentro do material. Assim, a densidade de fluxo magnético B aumenta só um pouco. Chega um momento que não adianta mais aumentar a intensidade do campo magnético externo. A intensidade da densidade do fluxo magnético não muda mais. Então disse que o núcleo está saturado. Existem dispositivos que gostam da saturação. É o caso dos eletroímãs, mas outros não, como os transformadores que deixam de funcionar quando o núcleo está saturado. Os eletroímãs com núcleo de ar não saturam, mas, por outro lado, não produzem tanto fluxo magnético quanto uma bobina com um núcleo ferromagnético. Isso para o mesmo número de voltas de fio e corrente, é claro. Essa não saturação também acontece com os transformadores com núcleo de ar, muito comum em radiofrequência. Outra peculiaridade que confunde nossa análise do fluxo magnético é o fenômeno da histerese magnética. Como termo geral, histerese significa um atraso entre a entrada e a saída de um sistema após uma mudança de direção. Você provavelmente já deve ter percebido que para ligar um relé é preciso ligar uma bobina na tensão descrita pelo fabricante. Por exemplo, para ligar um relé de 12 volts, você tem que aplicar uma tensão próxima de 12 volts. Mas uma vez ligado o relé, para desligar o relé não basta diminuir a tensão da bobina para 11 volts, por exemplo. Muitas vezes é preciso diminuir a tensão para menos de 10 volts. Isso porque o comportamento do núcleo magnético da bobina tem histerese. O fluxo magnético, quando a corrente está aumentando, isso é, o campo magnético está aumentando, é diferente do comportamento do fluxo magnético quando a corrente está diminuindo. Em um sistema magnético, a histerese é observada em um material ferromagnético que tende a permanecer magnetizado após a remoção do campo magnético aplicado para magnetizá-lo. Isso é chamado de retentividade. Para voltar à condição inicial, tem que aplicar um campo magnético com os polos invertidos. Isso para desmagnetizar o material ferromagnético primeiro. Para indicar uma inversão nos polos de um material ferromagnético, vamos estender os eixos para indicar quantidades positivas e negativas. Agora vamos observar o que acontece quando variamos a intensidade do campo magnético em um núcleo de transformador, um núcleo construído com material ferromagnético, como por exemplo o aço silício. Veja na figura. Para isso, vamos enrolar uma bobina numa das pernas do núcleo para gerar o campo magnético. Para variar a intensidade do campo magnético, é só variar a intensidade da corrente na bobina. Para inverter os polos do campo magnético, é só inverter o sentido da corrente na bobina. Agora é só medir a intensidade do fluxo magnético no núcleo. E assim vamos construir o nosso gráfico. Primeiro, aplicamos um campo magnético crescente, aumentando gradativamente a corrente através da bobina. Ao medir a intensidade do fluxo magnético no núcleo, vamos notar um aumento da densidade do fluxo. Subir é para a direita do eixo horizontal e para cima no eixo vertical. A curva do gráfico é chamada de curva normal de magnetização. Essa experiência é feita para cada tipo de material. Então, cada tipo de material terá sua curva normal. E será essa curva que deverá ser consultada na hora de avaliarmos como o material se comporta na presença de um campo magnético. Não vai ser mais uma equação. Vamos aumentar o campo magnético até seu valor máximo. Note que a curva tem um comportamento exponencial. Cresce rápido no início e no final cresce lentamente. A partir de determinado ponto, a intensidade do fluxo magnético alcança o seu valor máximo. O núcleo está saturado. Não adianta aumentar o campo magnético. Não adianta mandar mais corrente para a bobina, que a densidade do fluxo magnético não muda mais. A seguir, vamos desligar a corrente que passa pela bobina e veja o que acontece com a densidade do fluxo magnético. Devido à retentividade do material ferromagnético, ainda teremos um fluxo magnético no núcleo, mesmo sem corrente na bobina, mesmo sem um campo magnético externo para magnetizar o núcleo. Nesse ponto, o nosso núcleo passa a atuar como um ímã permanente. Note que a curva mostra o declínio da densidade do fluxo magnético, mas esse declínio não segue o mesmo caminho de antes. E no ponto da intensidade do campo magnético externo cair para zero, o núcleo ainda vai apresentar um fluxo magnético. Essa é a retentividade em ação.
Agora vamos inverter o sentido da corrente na bobina e vamos proceder como antes. Vamos aumentar lentamente a intensidade dessa corrente invertida. Isso equivale a aumentar lentamente a intensidade do campo magnético externo com os polos invertidos. Note que a intensidade da densidade do fluxo magnético vai diminuindo e existe um momento que cai a zero. Isso é, o núcleo foi totalmente desmagnetizado. Mas para isso acontecer, foi preciso aplicar um campo magnético com os polos invertidos. Foi preciso inverter o sentido da corrente. Se a corrente da bobina continuar aumentando, a intensidade do campo magnético vai continuar aumentando e a intensidade da densidade do fluxo magnético no núcleo vai aumentar também, mas agora com os polos invertidos. Agora acertando os polos do campo magnético externo com os polos do fluxo magnético gerado dentro do núcleo. Novamente, vamos chegar a uma intensidade máxima do campo magnético externo, acima da qual não adianta aumentar mais a corrente. A intensidade da densidade do fluxo magnético dentro do núcleo não aumenta mais. O núcleo está saturado novamente, mas no sentido contrário agora. Se agora você diminuir a corrente gradativamente, a intensidade do campo magnético externo vai diminuir gradativamente, a intensidade do fluxo magnético também vai diminuir gradativamente, mas não vai seguir o mesmo caminho de antes. Agora você já sabe o porquê. Tudo devido à retentividade que fez com que o núcleo ficasse magnetizado. Se agora você voltar a inverter o sentido da corrente, o ciclo irá se repetir. Quando a corrente for zero, ainda teremos um campo magnético presente no núcleo. É a retentividade. Se continuar aumentando a corrente, a intensidade do campo magnético externo e a intensidade da densidade do fluxo vão aumentar também, aumentando até chegar na saturação, o mesmo ponto de antes, e o ciclo poderá ser repetido eternamente. A curva na forma de um S traçado nesse gráfico forma o que é chamado de curva de histerese de um material ferromagnético. Essa curva foi levantada variando o campo magnético H, criado por uma corrente percorrendo uma bobina enrolada no núcleo ferromagnético e variando essa corrente de zero até o valor máximo. Depois desligando, depois inverter o sentido da corrente até criar um campo magnético de intensidade máxima negativa, isso é, invertendo os polos, e então repetindo o ciclo. Durante esse ciclo é medida a intensidade da densidade do fluxo magnético B no núcleo. E pronto, temos essa linda curva. Mas, apesar da curva bonitinha, a histerese indica um problema. Se você estiver projetando um sistema para produzir quantidades precisas de fluxo magnético para determinadas quantidades de corrente, a histerese pode atrapalhar esse objetivo do projeto. Isso porque a densidade do fluxo magnético não depende só da corrente que vai gerar o campo magnético, mas também depende de como ela foi magnetizada antes. Ela não é linear. Isso tudo porque a fonte de energia que gerou a corrente na bobina para criar o campo magnético vai ter que superar a magnetização retida no núcleo para inverter o sentido do campo magnético no núcleo. Isso é, vai ter que gastar uma energia extra para fazer esse trabalho. Isso acontece no transformador alimentado com uma fonte AC. A corrente entregue ao transformador não vai ser aquela calculada na teoria perfeita. A potência do primário é igual à potência do secundário. A potência entregue à carga. Isso porque no primário a fonte deverá gerar uma potência extra para vencer a histerese. A área dentro da curva da histerese fornece uma boa estimativa da quantidade dessa energia desperdiçada. Outras vezes, a histerese magnética é algo desejável. Esse é o caso quando materiais ferromagnéticos são utilizados como meio de armazenamento de informações, como os discos rígidos dos computadores. Para ligar um bit é fácil, mas para desligar não é só ligar a corrente invertida na bobina. O sistema terá que compensar as perdas por histerese. O bit não vai desligar assim tão rápido. Por isso existem tantas marcas de discos rígidos, cada uma com um desempenho diferente das outras. Nessas aplicações, o que o circuito eletrônico faz é usar uma bobina para magnetizar uma partícula de óxido de ferro, o ferrite, e confiar na retentividade desse material para lembrar o seu último estado magnético. Outra aplicação interessante da histerese magnética é nos filtros de ruídos eletromagnéticos de altas frequências, surto de tensões que se alternam rapidamente e que viajam pela fiação de sinal ou da rede de alimentação
Para isso, o fio por onde transita o ruído é envolvido com um núcleo de um material ferromagnético, normalmente um anel de ferrite. Esse tipo de dispositivo é chamado de ferrite beads, uma continha de ferrite. A energia consumida para superar a esterese do núcleo é convertida em calor, mas isso acontece acima de uma frequência específica. Então a curva de esterese muda conforme a frequência da corrente aplicada na bobina. Curiosamente, a curva de esterese da ferrita é bastante extrema, como mostra a figura, e o fio que passa por dentro do núcleo é o primário do transformador. Vamos concluir resumindo a questão da esterese magnética. A permeabilidade do material muda a quantidade de fluxo magnético através dele. A relação específica entre a intensidade de campo magnético H e a densidade de fluxo magnético B em um material específico é representada graficamente em uma curva chamada de curva de magnetização normal. Existe um campo magnético H máximo aplicado a um material ferromagnético, acima do qual não haverá mais variação da intensidade e da densidade de fluxo magnético. Essa condição é conhecida como saturação magnética. Quando a retentividade de um material ferromagnético interfere na sua magnetização na direção oposta, ocorre uma condição conhecida como esterese. O gráfico BH substitui a equação da permeabilidade magnética em um material ferromagnético. Claro que o assunto é muito interessante e não terminamos por aqui. Aguarde novos tutoriais sobre esse tema. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!